Fala galera do canal, beleza? Meu nome é Fernando, este é mais um Zona Mista e hoje vamos falar um pouquinho de Corinthians. Ai, o meu Corinthians! Vamos falar um pouquinho do novo bicampeão da Supercopa do Brasil, o Corinthians, que ganhou de 2-0 do Flamengo no duelo pelo título de Real Pai do Palmeiras. Os porcos vão me matar depois dessa, mas beleza. De Real Pai do Palmeiras e se sagrou o primeiro campeão do ano. Antes de qualquer coisa, vamos falar um pouquinho do jogo, vamos falar de arbitragem, vamos falar da preparação dos dois times. Mas era para deixar claro que a Supercopa do Brasil tende a ser, num calendário normal e perfeito, o primeiro jogo do ano. É o jogo que abre a temporada. Não vou questionar a CBF nem nada, porque acho que o nosso querido Samir Schaut está fazendo milagre com o que ele pegou no ano passado e com o pouco de tempo que ele tem e com tudo que ele está fazendo. Mas normalmente é para ser o primeiro jogo do ano. Corinthians teve menos tempo que o Flamengo de preparação. O Corinthians, que teve uma intoxicação alimentar antes do início do jogo, tá? Saiu uma notícia que 26 jogadores estavam com intoxicação alimentar, o que seria algo bem complicado, o que seria algo bem difícil. E parece que o que eu vi quando as equipes entraram em campo foi o oposto, que quem estava fichado, quem estava pilhado, quem estava jogando a vida era o Corinthians e quem estava com intoxicação alimentar eram os jogadores do Flamengo. O Dorival, que promoveu a mudança, né, algumas mudanças, a primeira foi a do André Luiz no lugar do Galo e a segunda a do Gabriel Paulista no lugar do André Ramalho. Acho que a leitura do entendimento do Dorival foi melhor que a do Felipe, porque o Felipe não entendeu que o jogo precisava ser mais parrudo, o jogo precisava ser mais sangrento. O Corinthians foi a campo com o Hugo Pepeca, com o Matheus Bidu, com o Mateuzinho, com o Gabriel Paulista e Gustavo Henrique. No meio de campo nós tivemos Raniel e André Luiz, que está jogando uma barbaridade, Breno Bidon e Carrilho, na frente Yuri Alberto e Depay. O time do Flamengo veio com o seu time já esperado, né? Veio com Pedro, com Carrascal, com Arrascaeta, com Jorginho, com Pulgar, veio com o Alexandre, veio com o Léo Pereira, veio com o Carolino, veio com o Rossi, veio com o Varela. O Flamengo veio com o seu time atual. E o Corinthians, ele debulhou o Flamengo no primeiro tempo. Eu não sei se por uma questão de salto alto, e eu diria que não, mas o Corinthians debulhou o Flamengo os 45 minutos do primeiro tempo inteiro. 1-0 ficou muito barato pro Corinthians. Muito barato. Não pelas chances, o Flamengo teve uma chance em que o Matheus Bidu tirou a bola quase que na linha do gol, numa cobrança de escanteio. O Corinthians fez o seu gol com o Gabriel Paulista, num cruzamento do Raniel, que o Gustavo Henrique escorou, e o Gabriel Paulista bateu de primeira. Mas o Corinthians foi muito melhor, a segunda bola era sempre do Corinthians, sempre era quem corria para chegar, sempre quem buscava os espaços. A cada dividida você via 2 jogadores do Corinthians para 1 do Flamengo, parecia que tinham 18 jogadores do Corinthians em campo contra 11 do Flamengo. Sobrou, o Corinthians sobrou. E aí dá uma impressão para alguns torcedores e algumas mídias segmentadas de que esse time escolhe jogos. O time do Corinthians escolhe jogos. É uma impressão que fica. Porém, a preparação do Corinthians foi melhor que a do Flamengo pro jogo, pra semana e pra temporada. Tá? Tudo foi melhor. O lance capital do primeiro tempo, eu vou falar dele depois, foi a expulsão do Carrascal, que acontece antes do começo do segundo tempo. Termina o primeiro tempo, aí depois o VAR chama o árbitro, traz as imagens e aí o Carrascal é expulso por uma agressão no Breno Bidon. Com o Carrascal expulso, o Flamengo joga com 10, o Paquetá entra no segundo tempo e parece que o Flamengo fica muito melhor do que o Corinthians. No segundo tempo o Flamengo foi melhor, teve chances, teve a bola na trave do Pulgar, teve uma chance perdida pelo Paquetá que eu já vou falar, mas o Flamengo conseguiu empurrar um pouco mais o Corinthians e acho que o Corinthians do Dorival meio que recuou um pouco. Acho que ninguém vai jogar em cima do Flamengo durante 90 minutos, né? Mas o Corinthians deu aquela famosa recuadinha do Dorival.
O segundo tempo tem uma cabeçada do Pulgar na trave, o Corinthians tem o lance do gol impedimento do Memphis, não entendi o porquê, mas segundo informações do próprio Rafael Klein ao fim do jogo, a geradora de imagens teve problema porque faltou energia lá na região das 5h16 até as 5h34. Porém, se a gente fizer o cruzamento dos horários, dá mais ou menos 1 minuto e meio depois do gol anulado por impedimento do Depay. Então não faz muito sentido isso. Porém, só vou deixar o questionamento no ar. Na minha impressão, quando eu vi o lance, eu tive a impressão nítida de gol legal. Nítida. Era um lance bem difícil, até estava questionando com uma pessoa que eu estava conversando na hora. Tem impedimento semiautomático no jogo? Eu não estou sabendo, porque para resolver desse jeito, com essa habilidade, com essa destreza, só se tiver um impedimento semiautomático, porque nenhum árbitro aqui no Brasil tem essa capacidade ocular, essa determinação de imposição de regra tão rapidamente, de maneira tão feroz. E não foi o que a gente viu. Bom, segue o segundo tempo, continua o segundo tempo. Nós ainda tivemos uma bola na trave do Yuri Alberto, alguns chutes ali que o Rossi defendeu. E aí tem o lance do jogo, o lance capital, em que aos 43 do segundo tempo tem uma cabeçada, um totozinho de cabeça, a bola sobra no pé do Paquetá, na pequena área, ele ajeita, arruma o corpo e de esquerda manda pra fora. Ali era o que ia mudar talvez o jogo, talvez o Corinthians fosse campeão, talvez fosse o Flamengo, não dá pra saber. Mas a realidade é que se o Paquetá faz aquele gol, ele já chega fazendo gol em uma final e talvez mudando os rumos da partida. Não foi o que aconteceu. Um pouco depois, aos 48, 49 do segundo tempo, o Yuri Alberto, num passe de cabeça do Caio César, que entrou muito bem, ele deu uma casquinha, um totozinho por cima do Rossi e completou com um gol vazio, 2-0 Corinthians campeão da Copa do Brasil, com todo o mérito. E agora vamos falar um pouquinho da arbitragem do senhor Rafael Klein. Porque eu vi muita gente falando assim, não, porque o Flamengo foi roubado, que não pode, porque afetou o planejamento do Flamengo e do Corinthians. Gente, o que o Rafael Klein fez está na regra e está certo, tá? O procedimento está certo. Tanto que, em 33 anos de vida, é a segunda vez que eu vejo isso. A primeira vez foi lá em 2021, na Premier League, no jogo Brighton e Manchester United, onde o Brighton teve um pênalti que o juiz não deu, o jogo acabou, o VAR chamou antes do jogo acabar, o juiz foi no VAR depois que o jogo acabou, viu que era um lance de pênalti, mandou todo mundo voltar pro Brighton bater o pênalti, fazer o gol e encerrar o jogo por baixo de muita reclamação. A regra, ela existe. Se ela é confusa ou não, são outros 500. Mas a regra existe e ela deve ser seguida, por mais correta ou esdrúxula que ela possa parecer. A regra, está na regra. O Klein, ele teve uma interpretação muito boa do lance. Quando acontece o lance, ele não viu, lá no primeiro tempo, o VAR tinha chamado ele e ele encerrou. E aí o meu questionamento vai em cima do Klein, né? Por que ele não viu o lance ao longo do primeiro tempo? Segundo informações, é que aconteceu um pequeno problema na imagem do VAR. Ok. E aí ele volta para o segundo tempo e antes do segundo tempo começar, ele vai no VAR, revê o lance. O lance é de conduta violenta, é agressão. Agressão, o jogador pode ser expulso em qualquer momento, tá? Nós temos uma conduta violenta. Vou dar um exemplo. Se o Paquetá dá um carrinho que quebra a perna do Bidon, é uma falta para vermelho. Mas se acontece o que aconteceu ontem, o Paquetá não poderia ser expulso no segundo tempo. Porque não foi uma agressão. Foi uma conduta desportiva violenta. Ou seja, ele foi, deu uma rachada lá no Bidon, quebrou a perna do Bidon, mas foi uma jogada de jogo. Ali o que aconteceu foi uma agressão. Não foi nem uma jogada de jogo, não estava nem no campo de visão do árbitro e nem onde a bola estava passando. A bola não estava nem sendo disputada. Foi uma agressão. Entenderam a diferença? Sacaram a diferença? Bom, nisso o Klein pode sim ser chamado pelo VAR, tanto que se você pega o áudio, né, do Klein e do VAR, que se eu não me engano é o Rodolfo Toschi Marques, né, o Rodolfo fala, olha, conduta violenta, temos esse ângulo para expulsão. E aí o próprio Rafael Klein pergunta, chamo os capitães, chamo os mediadores ali, né, mediar com os capitães para falar o que aconteceu e por que o Carrascal vai ser expulso?
ele chega e aplica o cartão no Carrascal. E aí eu tive algumas dúvidas, né? Eu não, alguns colegas tiveram algumas dúvidas e aí me questionaram, pô, e se ele fosse substituído, Fernando, como que aconteceria? Isso pode acontecer? Isso não pode? A questão do poder, no poder a gente acabou de falar. Se o Carrascal fosse substituído, a substituição seria cancelada, o Carrascal seria convidado ao campo, seria expulso e o Flamengo continuaria com 10. Porque quando ocorreu o lance é o que está em voga e não no momento da punição, é sempre quando ocorreu. A punição é dada, mas pelo momento que o lance ocorreu, então ele tem que ser expulso, ele seria expulso. E muita gente vai questionar, pô, atrapalhou o planejamento do Flamengo do segundo tempo. Atrapalhou o do Corinthians também. Os dois planejamentos foram atrapalhados, porque o Flamengo teria que auxiliar, se ajustar para ter um a menos, ele teria que arrumar o desenho tático do campo, e o Corinthians do Dorival poderia o quê? Utilizar a melhor estratégia para furar esse bloqueio do Flamengo, sabendo que tem um a mais e que esse um a mais era um jogador que compunha o meio campo do Flamengo, que já não estava essas coisas ontem. Então, atrapalhou? Sim. Atrapalhou os dois? Sim. Aí é uma questão de se ajustar com o CLAI, se ajustar com a CBF, porque o melhor que poderia acontecer era que no primeiro tempo a punição fosse dada de maneira coerente, correta, tá? Bom, se o lance acontecesse no segundo tempo, Fernando, o que aconteceria? O jogo terminaria, o Carrascal seria chamado para o campo, o jogo seria apitado de novo, o Carrascal seria expulso e aí terminaria o jogo. Seria isso que aconteceria, tá? Porque no segundo tempo, quando o ato acontece, o lance acontece, você não tem mais para onde correr depois do fim do jogo. No fim do primeiro tempo, de forma coercitiva, você tem como correr pro pré-segundo tempo ou pro segundo tempo. O Carrascal é expulso antes do segundo tempo começar, porque a regra diz que para expulsar alguém só precisa ter os 22 jogadores em campo, e foi o que aconteceu. Antes do segundo tempo, o juiz acabou aplicando a expulsão. Com relação à aplicação de regra, o Klein foi sublime, ele foi soberbo. Como eu disse, em 33 anos de vida, eu vi isso uma vez e foi na Premier League. Eu não creio que no Brasil haveria árbitros capacitados o suficiente para aplicar esta regra de maneira tão correta como o Klein a aplicou. Tá? O Klein foi muito bem. Foi muito bem o senhor Rafael Klein. E até no lance do impedimento do Depay também. Aí nós tivemos no final o lance do Yuri Alberto, que possivelmente seria anulado pela arbitragem, né? Não foi anulado após revisão do VAR 2-0. E o Corinthians se sagra campeão da Supercopa do Brasil, renderizando o momento. O Corinthians já tinha sido campeão paulista ano passado, o Corinthians já tinha sido campeão da Copa do Brasil ano passado, e o Corinthians é campeão da Supercopa do Brasil esse ano. Dá uma senhora tranquilidade para o Corinthians trabalhar. O Corinthians que tem Liberta esse ano, que tem Campeonato Brasileiro, que ainda tem Paulista, vai ter uma capacidade. Do lado do Flamengo, e a gente já falou da arbitragem, a gente tem que falar agora do planejamento. O planejamento do Flamengo para a temporada foi muito ruim. Eu escutei muita gente falar, pô, é o quarto jogo do Flamengo no ano. É o quarto jogo porque o Flamengo quis. O Flamengo entrou de férias depois do dia 17 de dezembro, ali meados do dia 18. E aí voltou no dia 12 de janeiro. Foram 24 dias de férias. O Corinthians entrou de férias no dia 22 de dezembro, pós o título da Copa do Brasil contra o Vasco, e voltou no dia 2. No dia 2. Ninguém do Corinthians teve férias direito, foram 10 dias, do Flamengo deram 24. Aí a minha pergunta é, por que não dar essas férias em junho? Vai ter muita... Pega os titulares, não precisa você colocar o sub-20 no Carioca como o Flamengo fez. Mas pega os titulares, os que vão para a Copa, para eles você dá férias agora. Eles voltam no dia 18, por exemplo, sem crise. Mas, por exemplo, você tem jogadores como o Rossi, como o Emerson Royal, como o Ayrton Lucas, como o Vitão, como o Alan, como o Everton Araújo, Bruno Henrique, Luiz Araújo, Cebolinha, Samulino. Só aqui eu já falei praticamente o time inteiro de futebol. 10 jogadores que não teriam o resultado que o Sub-20 teve no Carioca. Aí o Flamengo deu férias para todo mundo, colocou o Sub-20 no Carioca, o Sub-20 passou carão, porque base não joga, não compete com profissional. Uma coisa é você colocar 3, 4 de base, outra coisa é você meter os 11 da base e achar que vai dar resultado.
muita soberba, na minha opinião, nesse caso. E aí você rifa uma safra, você joga essa safra sub-20 do Flamengo no limbo, porque muita gente vai começar a questionar a qualidade desses moleques, a competência desses moleques. E aí vem o titular que joga bem contra o Vasco e depois tem 3 derrotas seguidas contra Fluminense, São Paulo e Corinthians. Eu tô tentando lembrar desde o início do vídeo e não tô tendo sucesso quando que foi a última vez que o Flamengo perdeu 3 seguidas. Não consigo me recordar. E aí o Flamengo fica nisso. É óbvio que o Flamengo deve passar no Campeonato Carioca agora, porque os times que estavam à frente do Flamengo e precisavam de uma pequena combinação de resultados, o Flamengo meio que conseguiu. E depende agora mais dele do que dos outros. E aí passa a ser uma obrigação o Campeonato Carioca para o Flamengo depois do que tem acontecido. Só que você tem o Campeonato Carioca acontecendo e você vai ter o Campeonato Brasileiro. Quarta-feira o Flamengo já tem o Inter. E aí, como é que vai fazer? Vai poupar? Não vai poupar? Tem jogador que você vê que ainda não tá 100%. O Arrasca não tá 100%. O Jorginho não tá 100%. E aí, como é que vai fazer? Outra coisa, não dá pra gente falar de situação física do Flamengo, situação física do Corinthians, porque os jogadores do Corinthians estavam com uma intoxicação alimentar. Ontem era um jogo, agora eu vou fazer uma pequena leitura pra gente finalizar, mas ontem não era jogo pra jogar Arrascaeta, Pedro e Jorginho. Ontem não. Isso é um jogo do Brasileiro, se talvez fosse um jogo de Libertadores, ali em meados de junho, julho, agosto, ok. Era pra ser o primeiro jogo do ano, uma Supercopa do Brasil, uma decisão. O Corinthians com sangue nos olhos, focado e mobilizado pra esse jogo. Aí você entra com o Pedro, que não marca nem conta no Tinder. Com a Arrascaeta, que não marca nem consulta. E com o Jorginho, que no máximo ele ajuda a recompor. Você sobrecarrega, você sobrepõe a marcação de segurar o meio-campo e as investidas do bom time do Corinthians em cima só do Pulgar. O Flamengo peca pela sua megalomania. Olha, eu vou gastar 45 no Paquetá, porque o Paquetá é o homem dos 200 milhões. Mas era nítido que o Flamengo precisava mais de um camisa 5 para auxiliar o Pulgar. Bota dois camisas 5 nesse jogo, deixa a artilharia pesada no segundo tempo, auxilia o Pulgar, trava o meio do Corinthians, é um meio jovem. Você tem ali o Breno Bidon, que é um garoto jovem, você tem o André Luiz, que, meu Deus, o que esse moleque joga é brincadeira, e é um garoto jovem. E aí você foca tudo em cima do Pulgar, que já é um cara que tem 30 anos, e o Jorginho que tem 34. Era óbvio o desenho, a leitura, que não era essa. A leitura do jogo pro Flamengo não era essa. Porque o flamenguista, o Felipe Luiz e toda a nação terra flamenguista, né, que a Leila gosta de falar, tem que entender que futebol se joga sem bola também. Futebol é marcação, futebol é controle, futebol é recomposição, futebol é auxílio. Por que o Palmeiras do Abel ganha tanto? Com caras assim que você fala, não eram tudo isso. O Marcos Rocha, que jogou muito, mas Mike, aí tem o Giai, aí teve um tempo que o Palmeiras tinha o Zé Rafael, que jogava muito, mas não era um camisa 5, era um camisa 8 e jogava de camisa 5, porque era um time que sem a bola era um time operário. O time do Flamengo sem bola não é operário. Enquanto isso continuar, não é sapatinho, não é salto alto, é característica. Enquanto o Flamengo tiver um time que não é operário, o Flamengo vai sofrer contra times mais velozes, contra times que propõem. O Flamengo, quando ganha do Palmeiras ano passado no Brasileiro e na Libertadores, o Flamengo foi um time operário. Resultado, bateu no Palmeiras. O Corinthians, quando bateu no Palmeiras, era um time mais operário. Resultado, bateu no Palmeiras. Então, o time do Flamengo, a instituição Flamengo, precisa entender. Pode gastar, pode ser megalomaníaco, é bom trazer o Paquetá, sabe? Traz o San Maximan também, que tava de saída do América do México. Traz a Hebe, ressuscita o Ivolanda, sei lá quem, o que eles querem fazer, sem problema nenhum. Mas não podemos fugir da característica principal do esporte. Nós temos a característica do clube e a característica do esporte. A característica do esporte pede o quê? Transpiração. Futebol é transpiração, não é só inspiração, é transpiração, é marcação, é corrida, é pegada. E aí você vai colocar atletas que têm um toque refinado de bola, mas não transpiram. Vai ter momento que esses caras vão precisar transpirar. E pro azar do Flamengo e para muito bem feito, de forma muito competente do Corinthians, o Corinthians fez
a transpiração, ele transpirou de maneira ótima no começo do jogo e fez com que o Flamengo corresse atrás. O Flamengo corria atrás e não ganhava uma bola. E aí a gente fica nisso do Felipe Luiz. O Felipe até questionou na entrevista, falou sobre nunca ter visto isso. É normal, não é todo mundo que vê. Acho que foi um lance bem difícil, sabe? Pouquíssima gente que fala comigo teve a mesma noção que eu. Olha, é um lance difícil, é um lance complicado. Tem muita gente que não tem esse conhecimento de regra. Isso tá normal. Pro Dorival, mais um jogo de Copa, mais um jogo de mata-mata, mais um título do Dorival que ganhou com o São Paulo, com o Corinthians, com o Santos. É um multicampeão. Olho nesse Corinthians esse ano. Olho nesse Corinthians. Não é time para brigar por brasileiro. Não chega nem perto. Mas nas Copas, Paulista, Copa do Brasil e Copa Libertadores, abre o olho com esse Coringão aí, porque senão vai dar problema lá na frente. Galera, me diz o que você achou, me diz a sua opinião, deixa o like, comente, compartilhe, você que já é inscrito, você que não se inscreveu e chegou aqui agora, se inscreve no canal, batemos a marca de 700 inscritos, muito obrigado para cada um de vocês, vamos que vamos, uma ótima segunda, eu fui!